Bom dia, pessoal. Vocês me escutam? Lucas, podemos começar? Tudo certo. Então tá funcionando, né? Então tá ótimo. Obrigado à presença, né? Temos um público. Acredito que muito em função também, né, do coronavírus, que hoje é um problema real e preocupante. A gente está também aqui com medidas restritivas. A equipe está bem reduzida, presencial, mas estamos no home office, né? E agradeço a presença, a Cíntia, que nos convidou, né? Cíntia, muito obrigado. Estou aqui do lado com o Alex. O Alex, nós somos pesquisadores do Instituto Senai de Inovação em Química Verde. O Alex é o pesquisador líder dessa linha de pesquisa, que vem trazer um pouco do conhecimento do Instituto e da nossa expertise sobre o tema. Rapidamente falando, né, quem somos nós, acredito que a maioria não deva conhecer, por sermos novos ainda, né? Então, na verdade, nós somos um instituto que faz parte de uma rede de institutos de pesquisa do Senai, espalhado por todo o Brasil, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. E aqui no Rio, né, ficamos no Rio de Janeiro, próximo ao Maracanã, fica o Instituto Senai de Inovação em Química Verde. Então, na verdade, ele surgiu, a nossa operação foi inaugurada em 2015, mas eu diria que a operação ela tem um pouco mais de 4 anos, né, 2016 para cá, meados de 2016, e a gente tem tido a felicidade de estar conseguindo, mesmo em tempos difíceis, obter um crescimento de equipe, um crescimento de receita, de projetos e de expertise, né? Por se tratar de um instituto de pesquisa aplicada, essa é uma característica da rede Senai. A rede Senai ela pensou nessa rede de institutos baseada no Instituto Fraunhofer da Alemanha, inclusive quem audita a rede, e ela vem para promover o crescimento da indústria brasileira através de pesquisa aplicada em diferentes temas, né? Nosso tema é Química Verde. Então, nesses 4 anos a gente vem numa crescente, né? A gente hoje está com 22 projetos em execução, diferentes temas, áreas e valores e complexidade, e espero que a gente consiga passar para vocês um pouquinho do que a gente vem fazendo nessa área com fluidos supercríticos, atendendo a alguns princípios da Química Verde que a gente vai falar rapidamente, né? Então, Alex, tem bastante assunto técnico a fundo para entrar, e eu não vou me estender muito sobre essa temática. Então, na verdade, o Instituto ele hoje é transversal, ele engloba essas 5 áreas temáticas. A gente desenvolve atualmente, já desenvolveu projetos em alguma área relacionada, mais especificamente nos tópicos abaixo, onde vocês podem ver, a gente tem uma parte de análise de modelagem molecular, de quimiometria, de estatística multivariada muito forte, que a gente vem crescendo cada vez mais atuação nesse nicho. Então, a gente tem, por exemplo, projetos já encerrados com modelagens bem interessantes na área de química analítica para processos na área da indústria do petróleo. Fotoquímica é uma área que está em início aqui no Instituto, que a gente vê um grande potencial dentro da Química Verde para um futuro próximo. Produtos naturais e processos extrativos entra na temática atual, vocês vão ver alguma coisa mais para frente, mas é uma área bem trabalhada que desde 2016 a gente vem com alguns projetos nessa área. Química do petróleo hoje parece ser controverso, né? Como química verde, química do petróleo, na verdade a gente tem alguns projetos, eu diria que hoje a nossa maior operação em termos de dedicação, de complexidade, de receita, vem da indústria do petróleo, e a gente vem promovendo, hoje temos 5 projetos nessa área, para desenvolvimento de novos métodos, de novos processos mais verdes dentro da indústria do petróleo. Então, existem grandes oportunidades de melhoria, de verdeamento, dentro dos processos da indústria do petróleo, que a gente vem atuando, seja na área de processo de refino ou na processo de produção mesmo, com água produzida, por exemplo, né? A gente não vou entrar nessa temática, porque nosso foco hoje são os fluidos supercríticos, né? Alguma coisa de materiais poliméricos a gente já vem trabalhando, mesmo que modesto.
iniciando ainda com projetos pequenos e, enfim, eu diria que hoje o nosso carro-chefe envolve a parte da química analítica e da química analítica verde, né? Essa seria a nossa principal competência hoje. E aí, quando você vê o nosso instituto no Rio e na temática da química verde, que tem, né, todo esse propósito de eliminar ou reduzir a geração de substâncias nocivas à saúde e ao meio ambiente, a gente conta hoje com 4 pilares que a gente oferece e auxilia a indústria nacional, através da valorização de resíduos, da criação de novos compostos, análises em tempo real. A gente vem apostando muito na análise em tempo real. Foi, inclusive, o tema do último webinar que foi feito pelo Antônio e pelo Giovanni, aqui do nosso instituto, sobre as imagens hiperespectrais. A gente vem apostando fortemente, não só no imageamento, mas com outros tipos de análise em tempo real. Essa é uma área forte. E de novos processos é o que a gente vem fazendo bastante junto à indústria do petróleo. Então, hoje, o Química Verde ele visa, ele hoje utiliza esses 4 pilares para suportar a indústria nacional. Dentro dos princípios da Química Verde, eu diria que nós temos atuação forte, utilizando alguns princípios, como, por exemplo, monitoramento em tempo real, utilização de matérias-primas renováveis, mas hoje a gente vai se ater, basicamente, a 2 princípios principais que estão relacionados à temática dos solventes supercríticos, que vem a ser a prevenção de resíduos, né? Então, a gente fala de substituição de solvente pelo CO2, por exemplo, ou por água, e previne muito a formação de resíduos, e a utilização de solventes mais seguros. Então... Bom dia, pessoal. Alex falando aqui, só um comentário interessante. Esses 12 princípios da Química Verde eles foram criados por 2 pesquisadores americanos, o Paul Anastas e o John Warner, e eles são nossos padrinhos aqui do Instituto. Então, eles já estiveram aqui e eles são como se fosse uma espécie de conselheiros para que a gente defina as diretrizes que vão ser seguidas aí para os próximos anos. Então, a nossa atuação na área de Química Verde está muito atrelada aos fundadores desse conceito, que é algo bem interessante para ser comentado aqui. Inclusive, ao término, em relação às nossas parcerias, vamos ver lá que o Warner Babcock Institute de Química Verde, né, o do John Warner, ele é um parceiro ativo e a gente prospecta projetos juntos, enfim, é um grande parceiro do Instituto mesmo em aplicação. Mas voltando aos solventes, né, então, assim, um grande desafio da criação de solventes auxiliares mais seguros vem a ser a substituição de alguns solventes orgânicos que têm alguns problemas graves, que todos já sabem, relacionados à toxicidade, inflamabilidade, risco e a custo, né? E, embora você tenha propriedades excelentes com relação a taxas de reação, seletividade, ele desempenha um papel crucial na estabilização de algumas reações, a indústria hoje ela se vê com problemas relacionados à regulação, aos riscos ambientais, aos riscos humanos e à destinação desses resíduos, né? Então, a reciclagem, o descarte, esse é um grande problema. E uma das propostas, na verdade, ela em relação a solventes verdes, vem a ser a utilização de fluidos supercríticos como solventes verdes. E aí, só utilizando esse gráfico para exemplificar um pouco o que seria um fluido em estado supercrítico, ele seria aquele ponto crítico que a gente chama de quarto estado da matéria, onde ele se comporta ora como líquido e ora como um gás. E dependendo do tipo de solvente que a gente usa em estado supercrítico, a gente tem determinadas características que são muito vantajosas para o meio reacional em si, né? Então, a gente, no próximo slide, pode mostrar que quando a gente vê algumas propriedades, algumas características de líquido e do gás, o fluido supercrítico ele consegue agregar a característica dos dois estados, né? Então, por exemplo, se você olhar o líquido, a gente tem densidade, força como solvente, né? Constante dielétrica, e ao mesmo tempo esse solvente ele tem uma taxa de compressibilidade alta, que é muito vantajoso para uma reação, e a difusividade que acelera muito os processos reacionais. Então, a gente consegue, dependendo de como a gente trabalha com as
o setup do reator para alcançar o líquido em estado supercrítico, a gente consegue variar, e o Alex vai falar em mais detalhe como a gente consegue otimizar alguns processos trabalhando em cima daquela curva com ponto supercrítico em diante. Tá? Então, nesse próximo slide, a gente vê alguns solventes que são o ponto crítico de alguns solventes, sendo que hoje o que a gente tem mais literatura e mais uso, inclusive industrial, é o CO2. Né? Então, o CO2 hoje é muito utilizado como solvente supercrítico, inclusive pela indústria farmacêutica, por exemplo. Você tem alguns medicamentos hoje sendo sintetizados utilizando CO2 em estado supercrítico. A água é um forte candidato à aplicação futura. Tem algumas limitações importantes que o Alex vai falar, porém a aplicação da água em estado supercrítico ela é ampla e muito diversificada. Então, ela é muito interessante, mas se você olhar, o ponto crítico, a temperatura crítica e a pressão crítica são elevados. Isso traz alguns problemas de operação, que a gente vai falar. E, dentre esses outros, metanol e etanol, a literatura tem produzido mais e mais dados sobre a aplicação de metanol e etanol em estado supercrítico. Então, são moléculas também, são solventes. E o uso dele industrial parece que irá ocorrer em grande escala em pouco tempo. Né? Então, os desenvolvimentos hoje, em relação à utilização de solvente em estado supercrítico, ela vem na otimização do scale-up dessa tecnologia, porque em laboratório muita coisa é possível se fazer, na verdade, em laboratório. Né? E aí você pensa o CO2, a gente trouxe esse slide para mostrar que assim, você está utilizando o CO2 e o mundo fala muito sobre diminuição da emissão de CO2. Na verdade, o CO2 hoje que é utilizado industrialmente, ele é um CO2 recuperado, é um subproduto de atividades industriais. Então, você fomentar a utilização de CO2 como um solvente, ele, na verdade, vem a trazer muito benefício ao meio ambiente. Você está utilizando o que seria um problema, um resíduo, para um processo industrial e eliminando a formação de outros resíduos e a utilização de outros solventes mais perigosos. Além disso, a aplicação industrial do CO2, ela só é viável economicamente se você reutilizar o CO2. Então, os processos, na verdade, para cada batelada, você tem uma perda de 1% ou menos de 1% do CO2. Então, você consegue reciclar o CO2 utilizado. Algumas indústrias na Alemanha, eles formam um complexo junto com grandes geradores de CO2 para reutilizar o CO2 de processos industriais, outros para a aplicação do CO2 como solvente. Então, o apelo ambiental para o uso do CO2 como solvente verde, ele é muito importante, na verdade. E o que se tem de literatura até então, em relação a dados e utilização de CO2, seria como um solvente de extração. Tem muito dado sobre isso. Então, basicamente, o que o CO2 faz como um solvente, né, quando você coloca ele no estado supercrítico, ele vai fluir pela matriz que está empacotada e solubilizar os componentes, deixando o reator. Né? Na verdade, você tem a extração ocorrendo sem necessidade posterior de separar o CO2, porque ele vira um gás e ele retorna ao sistema. Então, a gente tem 2 reatores que a gente utiliza com CO2 em estado supercrítico. E, na verdade, você executa o processo, bota biomassa e tem uma torneirinha que você abre, basicamente isso, e sai o óleo do processo de extração. Né? Então, a gente faz isso, já fez até demonstração isso numa feira no Museu da Manhã, que foi muito interessante. E tem uma particularidade com o CO2 específico, porque a polaridade é muito baixa. Então, existe a possibilidade de você melhorar alguns processos de extração utilizando co-solventes. Né? Então, essa é uma aplicação muito utilizada para você melhorar rendimentos e conseguir separar melhor alguns extratos utilizando co-solvente. O Alex também utiliza muito desse artifício aqui para a obtenção de alguns produtos mais puros. Só para vocês terem uma ideia, entre 2000 e 2013, foram mais de 300 espécies foram investigadas com relação à extração utilizando CO2 como solvente. Né? Ela vem sendo muito aplicada para a extração de extratos naturais. A gente vê a possibilidade de
a extração de diferentes componentes de importância e de um valor agregado maior. Então, você tem algumas plantas, a gente tem um parceiro nosso, que inclusive fica em São Paulo, que ele tem um reator em batelada de 10 litros, cada reator, ele tem 2 que modula, ele consegue processar e produzir, se eu não me engano, ele consegue processar uma tonelada de cravo. Ele trabalha muito com cravo para a extração de eugenol, ele consegue processar 1 tonelada por mês num turno de 8 horas diárias. Então, assim, isso falando de um reator pequeno, um reator de 10 litros. Então, assim, o rendimento é um processo muito efetivo, né? É uma técnica que não é nova, né? Desde a década de 70 isso vem sendo falado. E, na verdade, hoje, o que a gente vai trazer um pouco com relação ao CO2 como solvente de extração seria a aplicação dele para outros fins sem ser a extração, e não só o CO2, como também alguma aplicação com a água que o Alex vai trazer. E a pergunta que fica, quão economicamente isso é interessante, né? Então, esse dado de um artigo de 2014 mostra, como exemplo, comparando a extração por fluido supercrítico e por arrasto a vapor, você vê que o custo de extração do óleo essencial de alecrim, da erva doce e do anis, o custo de extração por supercrítico ele é muito menor do que pelo processo clássico por arrasto a vapor, né? Então, existem algumas questões da indústria que seria a operação, né? Então, na verdade, você implementar a utilização de um fluido supercrítico para a extração de um óleo envolve uma estrutura totalmente nova, uma infraestrutura totalmente diferente daquela usual, e isso talvez seja um gargalo para algumas indústrias, mas que um estudo feito e foi publicado mostra que o custo utilizando esse processo é bem interessante, né? E aí, o próximo slide vem falando sobre o CO2 como meio racional, e o Alex vem trazer um pouco mais de informação com relação a esse tópico. Assim, como o Sérgio falou, a gente fala muito sobre CO2 como solvente de extração. Então, quando a gente faz uma busca numa base de dados, é o que aparece primeiro e é aquilo que a gente tem o maior volume de informação para lidar. É uma aplicação até bastante útil para a química analítica, para preparo de amostras, enfim. Só que, como a gente hoje está com uma pegada um pouquinho diferente aqui, a gente vai começar a falar sobre o CO2 como solvente de reação. E aí, qualquer solvente supercrítico tem algumas características, como o Sérgio bem mencionou, que são extremamente úteis quando você tem um procedimento de reação. E o solvente, ele é o passo primordial para você conseguir ter esse processo viável, principalmente quando você está falando de aumento de escala. E eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos de reações que a gente já tem um histórico na literatura, ao menos, de aplicação de solventes supercríticos para provar que isso é possível e que é uma alternativa que, para os próximos anos, a gente percebe uma tendência de adoção cada vez por um número maior de empresas de processos. Tá? Iniciando por reações de hidrogenação. Essas reações são extremamente importantes, a gente observa essa importância para a produção de diversos insumos, por exemplo. E quando a gente está falando de hidrogenação, essa velocidade de reação ela é muito proporcional à concentração, ou seja, à pressão de hidrogênio que eu tenho no meu reator. E além disso, quando eu tenho um meio líquido, eu tenho essa reação extremamente limitada pela taxa de difusão do hidrogênio que está na fase gasosa para esse solvente orgânico tradicional que estaria na fase líquida. Só que o que a gente percebe de mais interessante é que o hidrogênio e o CO2 no estado supercrítico eles são completamente miscíveis. Então você não teria, por exemplo, esse problema, e dado que a difusividade do CO2 ela é muito maior comparado à dos solventes orgânicos tradicionais. Então a velocidade de reação ela se torna bastante interessante e isso se torna então uma aplicação do CO2 como meio reacional para esse tipo de reação de hidrogenação. Aqui embaixo a gente tem um exemplo que traz a hidrogenação de um difenilciclopropeno comum. Tá? E aqui a gente tem dados que foram obtidos em comparação com meios tradicionais, como por exemplo hexano e pentano. Tá? A gente observa, por exemplo, que a gente consegue obter um rendimento bastante interessante no alcano, que em princípio é o produto de interesse, tá? Em comparação à condição clássica, que utiliza, por exemplo, a formação de micelas, né, de surfactantes para aumentar essa difusibilidade do hidrogênio no solvente líquido.
E esse rendimento elevado foi obtido em 3 horas e meia, em comparação a 15 horas do procedimento tradicional, sem utilizar, por exemplo, um solvente inflamável, como é o caso do pentano e do hexano, que, além de tudo, teriam também um problema de separação do produto do solvente de reação. Então, esse é um exemplo, no caso, de como o CO2 no estado supercrítico pode ser utilizado para reações de hidrogenação em geral. Uma outra coisa que é bastante interessante, que a gente vê cada vez mais aplicações, também é a utilização do CO2 como solvente para polimerização, reações de polimerização em geral. Mas aqui a gente tem um problema. O CO2, como o Sérgio mencionou anteriormente, ele tem uma polaridade baixa. Então, não é qualquer tipo de polímero que vai ser solúvel nesse tipo de solvente. Então, para isso, a solução que a gente consegue perceber cada vez mais um número de adeptos é a utilização de surfactantes para aumentar a solubilidade dos monômeros e aí sim permitir esse aumento do portfólio, né? O aumento das possibilidades de utilização do CO2 como solvente para a reação de polimerização. Uma das primeiras rotas que foi desenvolvida foi a polimerização para gerar PTFE, ou Teflon, como vocês devem conhecer. Esse procedimento de reação ele era utilizado originalmente em CFC, né, em clorofluorcarbonos, e no caso esse solvente ele vem sendo condenado há um bom tempo por ser bastante prejudicial à camada de ozônio. E uma outra proposição seria a realização desse experimento, dessa reação em meio aquoso. Porém, nesse caso, a gente também observa a formação de alguns subprodutos que a gente teria um gasto um pouquinho maior para separar do produto inicial, que é o que interessa de fato. Quando a gente utiliza CO2 supercrítico, essa relação de polimerização para a geração de PTFE, ela pode acontecer sem esses problemas. Então, é uma coisa que a gente observa que está crescendo em importância e é uma aplicação que já é viável hoje em dia. Uma outra reação de polimerização que é bem interessante é essa reação de síntese do policarbonato. O policarbonato é bastante utilizado para quando a gente quer, por exemplo, um revestimento resistente a condições do tempo, resistente a solventes, enfim. E nesse caso, a gente observa que o CO2 ele tem um papel crucial e que pode nos dar como se fosse uma ferramenta para a seleção do tamanho da cadeia que eu estou formando. Então, esse gráfico aqui, ele traz um resultado experimental que foi obtido quando a gente tem pressões cada vez maiores de CO2. Tá? O CO2 ele vai estar no estado supercrítico acima de 72 bar, e conforme você aumenta essa pressão, a gente também observa um aumento no tamanho dessas cadeias. Então, aqui nesse caso, a pressão de CO2 que eu tenho no meu sistema reacional, ela é suficiente para modular o tamanho das cadeias que eu estou obtendo. E também, um dado que não está mostrado aqui, mas que eu posso trazer para vocês, é que esses maiores pesos moleculares eles foram alcançados em menor tempo, quando comparados aos procedimentos clássicos de síntese de policarbonato. Tá? Saindo um pouquinho da reação de polimerização em si, a gente tem alguns exemplos bastante interessantes e que mostram como que a gente pode ser até um pouco mais criativo na aplicação de CO2 supercrítico para meio reacional. No caso, isso aqui é um procedimento sequencial de conversão de furfural. Tá? O furfural ele é um produto é um subproduto, na verdade, de alguns tipos de processo produtivo, como, por exemplo, produção de etanol de segunda geração, que eu até vou comentar um pouco mais à frente. E a gente tem essa molécula como um precursor para diversos outros reagentes que são muito úteis em química fina. Então, aqui nesse caso, esse exemplo ele é bem interessante porque ele lida com dois leitos catalíticos que eu chamei de R1, que contém cromito de cobre, e R2, que contém um catalisador de paládio suportado sobre carbono. Nesse caso, brincando apenas com a temperatura do sistema, a gente consegue modular o produto que está sendo formado ao final do meu processo. O interessante é que todos os produtos são obtidos sempre com um rendimento bastante elevado. Mas aqui, quando eu tenho, por exemplo, uma temperatura de 120 graus, eu consigo gerar esse produto. Quando eu aumento a minha temperatura, ou seja, nesse caso, eu estou mudando completamente as características do meu fluido supercrítico, eu estou tornando ele mais denso, eu estou tornando ele com uma capacidade de difusão um pouquinho menor, um pouquinho maior nessa circunstância, e eu acabo gerando esse produto também com rendimento muito elevado. Quando eu opero com os dois leitos catalíticos, cada um com uma temperatura diferente, eu consigo chegar nesse terceiro produto e assim por diante. Então, aqui é uma forma de você modular o produto que você está obtendo apenas utilizando variações das propriedades físico-químicas do seu fluido supercrítico, obviamente, em conjunção a um leito catalítico adequado. Tá? O próximo exemplo ele também é bastante interessante. Aqui a gente está falando de reações de metilação.
Então aqui eu tenho um álcool, né, nas duas pontas aqui eu tenho esse grupamento hidroxila, e aqui é um exemplo interessante de como a pressão ela também pode desempenhar um papel crucial para a realização desse tipo de conversão, né, de reação de metilação. Nesse caso aqui da parte de cima, eu tenho CO2 no estado que ainda não pode ser considerado supercrítico, então eu estou numa pressão aqui de 50 bar. Nessas circunstâncias, eu tive uma metilação nas duas pontas dessa minha cadeia de álcool, tá? Com rendimento altíssimo de 95%. Porém, quando a gente está operando com CO2 supercrítico, a gente consegue um controle de reação um pouquinho mais preciso, e no caso aqui eu obtive uma metilação apenas em uma das pontas do meu álcool, o que poderia ser um pouco mais difícil de controlar com seletividade, no caso onde eu tenho um sistema que não está sendo feito sob essas condições de CO2 supercrítico. Tá? Então, aqui no caso, a gente consegue ter uma reação que a gente chama de dessimetrização auxiliada por solvente. O solvente ele desempenha um papel fundamental para que você tivesse a substituição apenas de um lado da molécula. E essa molécula pode ter aplicações completamente diferentes dessa, e o procedimento de isolamento não é tão simples. Então, é muito útil que você tenha esse tipo de reação sendo passível de ser realizada. Tá? A gente falou um tempo atrás sobre a aplicação do CO2 como um solvente de extração. E uma outra coisa que é bastante interessante, e que por isso eu trouxe esse exemplo, é que a gente consegue utilizar o CO2 não somente como meio de reação, mas também como meio de extração em um único processo. Tá? Então aqui eu estou trazendo a redução do ácido levulínico a gama-valerolactona em CO2 supercrítico, utilizando um reator que contém um certo percentual de água. Tá? No momento inicial essa reação ela acontece muito bem, os rendimentos de reação eles são elevadíssimos, e no final a gente tem uma outra vantagem, que é o seguinte: o meu reagente que não foi consumido, ele é solúvel na minha fase aquosa, e o meu produto ele é solúvel na minha fase de CO2. Então, nesse momento, eu não preciso nem ter uma etapa de purificação posterior. Eu posso simplesmente despressurizar com cuidado esse reator e eu vou conseguir separar consideravelmente o meu produto do meu reagente inicial. Então, essa é uma aplicação de como o CO2 ele pode atuar para a realização dessa reação como um solvente supercrítico, mas também para a separação dos meus reagentes e produtos posteriormente ao meu processo. Tá? A gente mencionou lá no início que o CO2 ele tem aplicação mais difundida, e aqui no Instituto a gente tem tentado trabalhar com alguns outros solventes supercríticos que têm possibilidades muito interessantes também, até quando comparadas ao CO2. E o primeiro deles que eu gostaria de trazer para vocês é justamente a água. Né? A água ela é um solvente que tem uma certa peculiaridade quando a gente está falando de desenvolvimento de processos reacionais. Nem tudo acontece bem em água, mas também a gente tem uma aplicação muito interessante com a água no estado supercrítico. Tá? Bom, duas coisas interessantes. Os parâmetros termodinâmicos do ponto crítico da água são extremamente elevados em comparação ao CO2. Então, enquanto lá eu falava de 30 graus Celsius, aqui eu estou falando de 374. E enquanto lá eu falava de 70 e poucos bar, aqui eu estou falando de 220. Então, é um sistema que a gente tem que ter um cuidado um pouquinho maior e um gasto energético um pouquinho maior para produzir. Ou seja, ele também vai requerer, por exemplo, ligas metálicas especiais, porque a água nessas condições se torna extremamente corrosiva. Tá? A gente até tem alguns desenvolvimentos aqui com relação a revestimentos para esse tipo de reator que vai operar nessas condições. Mas, por outro lado, água no estado supercrítico é um ambiente extremamente oxidante. E isso é muito útil quando você tem, por exemplo, desenvolvimento de processos de degradação de materiais. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Mas o que é mais interessante disso tudo é que, em geral, essas reações elas acontecem em intervalos de tempo muito pequenos. E aí a gente está falando de poucos segundos até alguns minutos de reação. E é justamente por conta disso que fica o questionamento. Eu tenho que ter um gasto maior para a operação, porém, esse processo vai ser tão rápido em comparação ao tradicional que, se eu tiver um estudo de viabilidade técnica e econômica, pode ser que, no final das contas, ele ainda saia como viável. Tá? Um exemplo desses processos de degradação, a gente pode citar, por exemplo, para o caso da biomassa. Né? E aí eu vou só fazer uma pausa para dizer por que isso é relevante. O Brasil ele produz 180 bilhões de resíduos de biomassa por ano. Esses resíduos eles são compostos majoritariamente por carboidratos, lignina e outros compostos como gorduras, proteínas e terpenos. Infelizmente, hoje a gente só aproveita 4% desse total. Por que não utilizar esse resíduo de biomassa para a produção de outras coisas que sejam relevantes?
Hoje isso ainda é uma opção, mas daqui a um tempo, com a redução da disponibilidade de matrizes fósseis, isso vai ser quase que mandatório. E a gente, como Instituto de Química Verde, está meio que se antecipando a isso. Por quê? Esses carboidratos, por exemplo, podem ser utilizados para gerar vários building blocks interessantes, que originalmente viriam do petróleo, por exemplo. E já a lignina, ela pode ser um precursor para esses compostos aqui, que são alguns álcoois, que também são bastante interessantes e que possuem um mundo de aplicações. Mas, infelizmente, essa lignina, por exemplo, hoje é utilizada para queima, né? Ela é descartada. A gente tem, por exemplo, a indústria de papel, que produz volume muito grande de resíduos de lignina. Infelizmente, hoje, isso não tem uma utilização adequada, até mesmo por conta do desafio tecnológico que está envolvido nisso. Tá? No caso da lignina, a lignina é o único biopolímero que contém anel aromático. Então, isso é uma coisa que já diferencia a lignina de outros biopolímeros. Tá? No caso, grande parte da matéria-prima de compostos aromáticos que a gente tem vem da matriz fóssil, né? Vem do petróleo diretamente. E aí, quando a gente fala de química verde para a utilização de resíduos, a lignina é um candidato extremamente interessante, porque você tem uma alternativa sustentável, que pode ter uma boa performance de utilização e ainda tem aspectos econômicos favoráveis. Tá? Ou seja, se eu consigo aliar o rendimento de utilização da lignina com a versatilidade dos produtos, que é o que vocês podem ver aqui do lado, eu consigo ter um candidato muito interessante para a substituição da matriz fóssil. Tá? A partir da lignina eu consigo gerar, por exemplo, vanilina, consigo gerar compostos fenólicos, consigo gerar polímeros funcionalizados, enfim, uma infinidade de compostos que tem aí várias aplicações no ramo da química fina. Tá? Quando a gente fala de lignina e água supercrítica, a gente poderia imaginar que tudo é muito simples, e por que isso não é feito até hoje? Na verdade, isso não é tão simples assim. A água supercrítica ela é um meio tão oxidante que você acaba tendo uma série de reações acontecendo em paralelo. Tá? Então, por exemplo, se eu parto de lignina, no momento inicial, eu tenho a minha hidrólise da minha cadeia de lignina gerando esses monômeros, né? Se eu continuo com essa hidrólise, eu acabo chegando naqueles álcoois que eu mostrei no slide anterior. Porém, a minha condição é tão drástica que em geral, eu posso não parar aqui. Eu posso seguir até compostos mais simples, como, por exemplo, metanol e outros álcoois menores, ácidos orgânicos, aldeídos, enfim. E, de acordo com a condição do meu sistema, eu posso ter uma conversão desses subprodutos a espécies ainda mais simples, como seria o caso desses gases aqui que ficariam na fase gasosa. Uma outra coisa que acontece em paralelo são reações de condensação. Então, eu posso gerar, por exemplo, hidrocarbonetos poliaromáticos que vão gerar um sólido no final. Então, em geral, o que você tem, gente, não é simplesmente vou colocar a lignina no reator e vou retirar esses álcoois que são do meu interesse. Na verdade, o que você tem é sempre uma mistura de processos acontecendo que gera fases aquosas, gasosas e sólidas ali no meu sistema. E o nosso papel aqui é justamente desenvolver processos, ou seja, otimizar os parâmetros termodinâmicos, temperatura e pressão, assim como o tempo de reação, para que eu consiga maximizar o rendimento daquilo que me interessa, porque eu sei que isso, mais uma vez, tem potencial para substituir aqueles compostos de matrizes fósseis. Tá? Em geral, a gente faz isso com planejamento experimental, a gente consegue isolar essas variáveis e encontrar um ponto ótimo na qual eu vou gerar, por exemplo, uma fração gasosa. Sabe? Se eu tenho um processo que vai acontecer uma temperatura muito alta, em um tempo de residência da biomassa no reator muito alto, eu vou acabar maximizando essa fração gasosa. Se eu estou trabalhando numa condição um pouco mais branda, possivelmente eu vou ter um rendimento maior desses álcoois que são de interesse. Se eu tenho uma condição intermediária, eu posso gerar esses compostos orgânicos de interesse. Então, dependendo do que a gente quer, a gente consegue modular esse sistema. Tá? O mesmo raciocínio que é feito para a lignina, ele é feito, por exemplo, para a degradação de celulose e açúcares. Tá? Eu vou mostrar já uma aplicação que é bem interessante de degradação de celulose, mas no primeiro momento eu gostaria de trazer para vocês isso. Essa reação de degradação de celulose ela acontece em água supercrítica em poucos segundos. Então, assim, em menos de 10 segundos a gente já consegue ver, por exemplo, cadeias completamente dissolvidas. Tá? Porém, essa reação de hidrólise, que é o que em geral me interessa para a obtenção de açúcares como glicose, frutose, ela também não é tão simples. Ela não vai parar nesses dois intermediários. Se eu tenho um tempo de reação muito grande ou se eu tenho uma condição muito drástica, eu posso provocar a conversão desses açúcares a outros intermediários, como, por exemplo, hidroximetilfurfural, enfim. Ou até mesmo chegar a compostos mais simples outra vez, como é o caso de gases de reação. Tá?
Então, no caso aqui, mais uma vez, o nosso objetivo como instituto de pesquisa é otimizar processos na qual eu tenha, por exemplo, a conversão àquilo que me interessa, que pode provavelmente ser glicose e frutose. Tá? E por que eu estou falando isso? Hoje a gente tem um segmento que está ganhando muito mais força no Brasil agora, que é a produção de etanol não a partir de extrato de cana, por exemplo. É uma produção de etanol que vem a partir de outros tipos de biomassa, outros resíduos de biomassa, que é o chamado etanol 2G. Tá? Esse etanol 2G ele é um procedimento que está bastante bem estabelecido, né, que basicamente você pega a biomassa, tem uma etapa de moagem, um pré-tratamento, né, para abrir as fibras daquela biomassa, e aí a gente tem uma etapa de hidrólise, que em geral é feita com enzimas, que demoram um certo tempo, e essas enzimas são extremamente caras, eu acho que grande parte do custo do processo está atrelado a essa etapa. E aí, depois disso, a gente vai obter esse extrato contendo os açúcares, que vai ser fermentado, e aí sim a gente vai gerar o etanol nessa etapa, que vai ser destilado, e aí sim liberado para consumo. Tá? A água supercrítica ela pode entrar nessa etapa 3 de hidrólise. Por quê? Se eu consigo ter conversão, por exemplo, de celulose a açúcares, eu poderia ter essa etapa aqui sendo utilizada de uma maneira muito mais rápida, sem a utilização, por exemplo, dessas enzimas que agregam custo ao meu processo. Além disso, as enzimas também têm uma conversão bastante lenta, né, de celulose a açúcares. Então, isso é uma possibilidade. Aí a gente poderia pensar, tá, ok, é uma possibilidade, mas é uma possibilidade que envolve aplicação de reatores em alta temperatura e pressão, então isso nunca vai ser viável. A gente tem alguns trabalhos na literatura que levaram em conta essas condições que estão mostradas aqui nessa tabela e que mostram que talvez isso não seja tão verdade assim, tá? Então, para o tempo de reação, eles estudaram que, no caso, o tempo de reação otimizado para a obtenção de açúcares a partir de celulose seria menor que 1 segundo. Então, seria um reator em fluxo, onde isso aconteceria muito rápido e a mistura final já deixaria o reator após esse momento. Enquanto a hidrólise enzimática leva 24 horas para acontecer com um rendimento adequado. Tá? Além disso, obviamente, tem as questões de temperatura e pressão do reator que eles utilizaram para fazer uma modelagem. E aqui eu tenho uma informação interessante, que é a carga de enzimas que eles utilizaram também nessa modelagem. Que resultados eles obtiveram? Aqui eu gostaria de destacar para vocês apenas alguns pontos. Primeiro, o custo de investimento de uma planta de água supercrítica, por incrível que pareça, ele é inferior ao custo de investimento de uma planta de hidrólise enzimática. Tá? No caso, eu estou falando aqui de reatores enormes que operam com grandes volumes, enquanto aqui eu poderia ter um reator menor, porque eu tenho uma reação muito mais rápida do que eu tenho nessa condição. Então, o custo de investimento, né, o CAPEX, para você iniciar uma adaptação de uma planta para operar com água supercrítica, ele acaba sendo inferior. Isso é uma coisa bem interessante. E a gente poderia pensar por outro lado, tá, mas o meu reator usa água, será que eu vou utilizar um consumo de água tão grande que vai inviabilizar o meu processo, né? Que senão eu acabo, me livro de um problema e eu acabo assumindo outro. Na verdade, esse estudo mostrou que a demanda de água, quando eu tenho um reator com hidrólise em água supercrítica, também é inferior ao procedimento por hidrólise enzimática. Muito porque esse procedimento, como eu mencionei, utiliza reatores muito grandes. E aí você acaba tendo uma demanda de água extremamente grande também. Então, essa informação ela acaba não sendo tão absurda se você comparar. Tá? Então, tanto o custo de investimento quanto a demanda de água no processo como um todo, ela acaba sendo inferior quando eu tenho o meu processo desenvolvido em água supercrítica. Tá? Uma outra coisa que também é bastante interessante é você ver o período, o retorno no seu investimento. Ou seja, eu investi um determinado volume de recursos para construir aquela planta de água supercrítica, e aí, em quanto tempo eu vou ter de volta aquele aporte financeiro que eu coloquei ali? Na verdade, esse cálculo mostrou que o retorno de investimento ele seria alcançado em um intervalo de tempo menor também, quando comparado à hidrólise enzimática. Então, mais um ponto para a gente. Outra coisa interessante é que os custos de operação eles acabam sendo um pouquinho inferiores ao caso da minha hidrólise enzimática. Tá? Então, apesar de eu ter um custo de um CAPEX que pode ser um pouquinho mais elevado, que a gente já mostrou que não pode, a gente pensaria que o custo de operação ele seria elevado por conta do alto gasto energético para aquecer reatores, enfim. Só que no caso, quando a gente compara o custo global, ele também não é inferior. E aí a gente poderia pensar, tá, mas se isso é tão positivo assim, por que hoje ainda não está tão difundido?
Na verdade, a gente tem que ter um desenvolvimento tecnológico que ele vai um pouco além da etapa de hidrólise enzimática. No caso, se eu tenho uma hidrólise que é mais rápida, eu teria que ter etapas subsequentes que também são mais rápidas, ou seja, a etapa de fermentação ela continua sendo lenta. Então, não adianta eu ter uma etapa de hidrólise rápida se a minha etapa seguinte ela vai continuar sendo lenta da mesma forma. Não justifica esse gasto. Então, o que a gente tem que trabalhar, nós como instituto de pesquisa, é justamente como eu posso fazer que essas conversões elas sejam mais rápidas e acompanhem o meu processo. Uma outra coisa bastante interessante é que essa introdução de um novo sistema de reações, ela justificaria uma mudança muito grande nas plantas de etanol 2G que eu tenho hoje. Então, eu precisaria ter, por exemplo, uma implantação de um sistema de reatores novos, e isso às vezes assusta um pouco, porque é mais confortável você manter, né, a operação tal qual ela já está acontecendo. E tem um outro fator econômico, né, que é bem particular do Brasil, é que hoje a indústria sucroalcooleira é mais interessante para ela queimar o bagaço e produzir energia. Então, economicamente, ela tem um retorno gerando energia muito maior do que produzindo etanol. Então, assim, pelo processo clássico já não está valendo a pena, imagina a implementação de um novo sistema, nova planta. Então, essa é uma outra questão Brasil que tem que ser considerada nesse ponto. Bom, então, assim, um resumão de tudo que a gente tem aqui sobre a fracionamento de biomassa em água supercrítica. Ela é possível, ela pode acontecer tanto com a fração de celulose quanto com a fração de lignina, tá? No caso, a gente tem algumas outras possibilidades que eu até nem mencionei, mas eu gostaria de comentar um pouco mais rápido. Essa gasificação em água supercrítica, ela pode acontecer, né, utilizando catalisador ou não, e aí a gente vai ter, mais uma vez, esses compostos mais complexos que podem servir como insumos para química fina. A gente pode ter uma condição em que isso gere moléculas mais simples, ou até mesmo, se for uma condição mais drástica, vai gerar esses gases de produção, tá? Se a gente separa, por exemplo, o CO2 dos demais, a gente pode ter algumas outras abordagens atreladas ao fracionamento em água supercrítica, que aí poderia ser, por exemplo, a reforma a vapor, seguida de síntese de Fischer-Tropsch. A gente aqui no Instituto tem ouvido cada vez mais falar sobre demandas de geração de querosene de aviação, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente consegue com esse tipo de reação. Então, se eu consigo ter um procedimento que parte da biomassa e me gera uma mistura gasosa que é insumo para essa reação, a gente pode ter no futuro uma grande possibilidade de aplicação dessa tecnologia para a produção de hidrocarbonetos, até chegando no próprio querosene de aviação. Fora outras possibilidades, assim, o hidrogênio ele é um subproduto da minha gasificação em água supercrítica, e a gente vê o hidrogênio também ganhando uma importância. Então, a gente pode ter uma condição termodinâmica que acabe levando à formação de hidrogênio, que tem uma série de outras aplicações que são bastante interessantes. Então, para fracionamento de biomassa, a gente tem a água como um indivíduo excelente, né? Uma possibilidade de desenvolvimento de produto bastante interessante. Um outro tópico que é bastante atual seria, por exemplo, a utilização de água para conversão de resíduos plásticos, né? O plástico ele é um grande problema hoje e a gente está aqui no Instituto trabalhando com essa abordagem para que eu possa, por exemplo, partir de plásticos como poliestireno, polipropileno, o próprio polietileno, que é bastante utilizado, otimizar um processo por uma abordagem que, como eu mencionei, trata de uma otimização multivariada desses parâmetros, né? Tempo, temperatura, pressão, ou adição de dissolventes, caso seja necessário. E aí a gente pode gerar, por exemplo, novos combustíveis, quem sabe? Né? Então, essa é uma outra abordagem que a gente tem trazido. E aí alguns dados bastante interessantes, né? Por exemplo, quando a gente tem polímeros de adição, como é o caso do polietileno ou do polipropileno, a gente tem um conjunto de reações um pouquinho mais complexas, tá? Que vão desde a despolimerização, ou seja, gerar cadeias menores de polímero, até mesmo o craqueamento para gerar esses hidrocarbonetos alifáticos que vocês estão vendo aqui. E aí a gente tem, no caso, no final do meu procedimento, uma mistura de compostos que pode ter uma vasta gama de aplicações, tá? Vale ressaltar que, obviamente, algumas aplicações demandam procedimento de separação, que talvez encareça um pouco o meu processo. Mas quando eu tenho um polímero de adição aqui, eu vou gerar uma série de produtos, e aí, mais uma vez, o planejamento e o desenvolvimento tecnológico ele pode ser realizado
de forma a priorizar parte desses compostos, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo disso, assim, aqui em verde eu tenho a fração oleosa, em vermelho a fração gasosa, e aqui em preto a fração sólida, perdão. No caso, a gente observa que o rendimento nessas três fases, ele varia muito com a temperatura. Então, se aqui em uma temperatura de 380, o meu componente majoritário é a minha fração sólida, né, que vão ser os hidrocarbonetos poliaromáticos, os produtos de condensação, quando eu vou mudando a minha temperatura, eu consigo ter um rendimento deslocado, por exemplo, para a produção de óleo. Esse óleo pode ser utilizado como combustível, enfim, tem uma série de outras aplicações. Então, modulando a densidade da minha água no estado supercrítico, eu consigo modular também os produtos que eu estou obtendo, sabendo que, em geral, eu vou precisar realizar uma separação, mesmo que seja uma separação física, entre essas fases, né? A fase oleosa, a fase gasosa e a fase sólida, e eu vou modular de acordo com o meu interesse. Isso muda um pouquinho e fica mais fácil quando eu tenho um polímero que a gente chama de polímero de condensação, que é o caso da garrafa PET. Né? A garrafa PET, no caso, ela é feita desse polímero que é composto por esse monômero ácido tereftálico, né, com monômero que seria o etilenglicol. E a gente consegue já fazer esse tipo de despolimerização em água supercrítica. No caso aqui, a gente vê um resultado experimental que mostra que com 10 minutos de reação, eu consigo um rendimento bastante interessante no meu monômero inicial, que pode ser utilizado até mesmo para a composição do meu polímero original. Ou seja, eu posso reciclar esse monômero e reutilizar para compor esse polímero mais uma vez. Né? Isso é uma coisa bastante interessante, ressaltando mais uma vez o tempo de reação, que é bastante curto, né? Em comparação a outros métodos que a gente vê por aí. Mais um exemplo também, o raciocínio é parecido, a gente tem o caso do nylon. Né? A gente consegue também recuperar o monômero em um intervalo de tempo de reação aqui, que foi otimizado para em torno de 30 minutos. E esse monômero, assim como no caso anterior, pode ser utilizado para compor o polímero original. Tá? Só para finalizar, uma outra abordagem que a gente tem aqui utiliza etanol e metanol supercrítico. Nesse caso, é um solvente um pouquinho menos agressivo do que a água, mas que é igualmente menos eficiente para alguns processos. Mas um dos que tem chamado mais atenção é justamente a transesterificação para a geração de biodiesel. Então, por exemplo, basicamente de uma maneira bem simplificada, a gente tem os triglicerídeos que podem vir, por exemplo, de matrizes oleosas em geral, e a gente faz essa reação com metanol para a geração dos ésteres de ácidos graxos, né, no caso. Esse éster de ácido graxo vai ser o meu biodiesel no final e vai gerar alguns subprodutos, como é o caso do glicerol. Essa reação ela já foi investigada em etanol e metanol supercrítico, e aqui eu trago para vocês alguns dados da literatura partindo de diversos óleos de diferentes biomassas, tá? E eu vou focar aqui apenas no rendimento de reação. Vocês observam que em água supercrítica, utilizando tempos de reação bastante curtos, que variam aí entre 4 minutos e meia hora, a gente consegue uma conversão de praticamente 100% do meu óleo a biodiesel. E isso é uma coisa bastante interessante se você for pensar em termos de implantação imediata, se você for considerar que o etanol e o metanol supercrítico eles não têm parâmetros supercríticos tão elevados quanto é o caso da água, por exemplo. Tá? Então, isso é algo que a gente aqui no Instituto já está fazendo, só que a nossa abordagem ela é um pouquinho diferente. A gente trabalha muito com microalgas aqui, já tem um tempo, né? Tem algumas startups que nos apoiam nesses desenvolvimentos, e a nossa ideia inicial, né, obviamente, era captar gases oriundos da produção, né, e utilizar isso como matéria-prima para o cultivo dessas microalgas. Né? Então, elas vão captar e utilizar esse CO2 para a geração de biomassa. Essa biomassa ela é muito rica em ácidos graxos. Então, a gente poderia ter, por exemplo, um processo casado em que eu tivesse extração com CO2 supercrítico para a obtenção desses ácidos graxos e posterior esterificação para converter esses ácidos graxos a biodiesel. E o que a gente está trabalhando aqui agora é justamente uma abordagem que vai aliar a extração e a transesterificação em um único processo, mesmo que seja um único processo sequencial, tá bom? Assim, a gente quis passar para vocês hoje muito da nossa visão. E os fluidos supercríticos, eles são uma alternativa bastante promissora, né? Então, aí, junto com reações sem solvente ou com líquidos iônicos, como candidatos aí para substituir solventes tradicionais nos próximos anos. E isso pode ser conseguido se a gente tiver um estudo, por exemplo, de como integrar energeticamente diversos processos. Então, se eu tenho uma planta que libera calor,
eu posso utilizar esse calor para aquecer um reator e tornar aquilo viável. Se eu tenho uma reutilização dos solventes que estão sendo utilizados ali, eu vou minimizar o meu custo de operação e eu vou tornar aquele processo mais viável. Então, a gente consegue mudar essa forma como a gente faz química, utilizando talvez algumas mudanças que envolvem até mais engenharia do que química e que podem ser fundamentais para a gente ter essa introdução dos fluidos supercríticos no cenário industrial e essa difusão dessa tecnologia. Tá? Então, assim, a gente trouxe um pouquinho do assunto, né, da utilização de fluidos em estado supercrítico como solvente. Espero que tenha atendido a expectativa da Cíntia e de toda a equipe, que tenha, pelo menos, trazido alguma informação nova para alguém, né? E a gente sempre fecha, né, a nossa apresentação mostrando algumas parcerias que a gente tem importantes, como mencionei antes, do Warren Babcock, do Fraunhofer, e alguns parceiros nacionais, né, como da UF, da Unesp, enfim. Então, fechando nossa palestra, né, o que a gente sempre traz para finalizar é que a Química Verde ela vai deixar de ser Química Verde o dia que todos esses processos estiverem incorporados e falar que simplesmente a gente faz química, né? Então, isso é uma coisa que o Paul Anastas traz com frequência e que nós gostaríamos de enfatizar, tá? Agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco. Nosso instituto está à disposição de vocês, para quem quiser visitar, quem quiser entrar em contato, tem os 2 e-mails no começo da apresentação. Sim. E estamos abertos a perguntas, né? Assim, a gente gostaria muito que vocês que estão aí assistindo enxerguem a gente como potenciais parceiros, tanto para o desenvolvimento acadêmico quanto para a adaptação de processos industriais. A gente está aqui como um instituto de pesquisa para agregar mesmo, a gente está aqui para difundir esses conceitos de química verde. Então, a gente enxerga fluidos supercríticos como uma possibilidade, assim como vocês podem nos enxergar como uma possibilidade para esse tipo de desenvolvimento. Então, a gente está aberto aí para questionamentos. Obrigado pela oportunidade. Oi, Cíntia. Estou olhando a sua pergunta aqui. Na verdade, assim, a gente pelo menos trabalha com 2 tipos de reatores aqui no Instituto, tá? A gente pode fazer esse tipo de procedimento tanto em reatores em batelada quanto em reatores em fluxo. No caso, a gente imagina que a sua pergunta seja para os reatores em batelada, né? Que realmente a gente teria que retirar essas alíquotas. A gente tem alguns sistemas de amostragem que são específicos para trabalhar nessas condições. Então, é como se fosse uma espécie de reator menor, digamos assim, que a gente vai acoplar esses sistemas, esses amostradores no nosso reator, a gente retira uma alíquota e realiza uma diluição, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer uma análise por cromatografia em fase gasosa. A gente pode, por exemplo, efetuar uma diluição desse gás amostrado, caso seja necessário, e aí a gente leva esse amostrador que ele se conecta diretamente nos nossos cromatógrafos aqui para fazer uma caracterização de produtos, tá? Uma outra abordagem que a gente está pensando em fazer, que é até um pouco inovadora no caso, quando a gente tem informação de produtos que têm coloração, a gente está aliando o tema do nosso primeiro webinar por exemplo, métodos de quantificação. Então, eu posso ter um método de imageamento que vai monitorar o meu reator, né, para ver o andamento dessa reação, utilizando uma câmera, por exemplo. Se o meu vaso tem uma janela, eu conseguiria fazer isso. Então, sim, é possível, né, a gente conseguir. E aí, uma outra abordagem que eu acho que é até bacana a gente deixar aqui para vocês, a gente hoje está adquirindo um equipamento que não tem no Brasil atualmente, aliás, que tem um só, né, na estrutura da Universidade do Brasil. É um cromatógrafo em fluido supercrítico, que é acoplado ao sistema de reação em fase supercrítica. Então, a gente vai ter um equipamento que consegue fazer 48 condições, e aí a gente consegue amostrar diretamente 48 extrações, né, desculpa. A gente consegue amostrar diretamente desses reatores para um sistema de cromatografia para fazer a separação desses compostos. E aí sim, a partir daí, caracterizar cada um deles, né, por espectrometria de massas, que seja. Então, é um sistema que vai aumentar bastante a nossa capacidade, partindo do princípio que a gente vai conseguir otimizar esse processo, fazer amostragens ao longo do procedimento e caracterizar praticamente em linha. Acabou que a gente não comentou muito, mas a cromatografia em fluido supercrítico também é uma realidade e a gente opera muito isso nos nossos projetos, por exemplo, com Petrobras, porque minimiza o consumo de fase móvel e a gente consegue utilizar CO2 como solvente para isso. Inclusive, esse equipamento está sendo embarcado pela Shimadzu agora, semana que vem. Então, a promessa de embarque, né? Agora a operação aqui no Easy
A gente não sabe quando vai ser, por conta do corona, né? Uhum. Então, a gente precisa fazer agora o desembaraço, né, do porto do aeroporto para cá, e o processo de instalação, enfim, mas a perspectiva é que a gente tenha isso operando muito em breve. A gente está muito empolgado, né, com a chegada desse equipamento, porque traz uma nova visão, uma nova utilização dos CO2 superfície como um solvente para a nossa operação cotidiana no dia a dia. Né? Sim, sim. E aí, só respondendo a pergunta da Arlene, os equipamentos necessários, a gente tem dois tipos, né? A gente consegue encontrar esse tipo de equipamento, por exemplo, um reator pressurizável e um sistema de pressurização, né? Uma bomba, que pode ser uma bomba hidropneumática, enfim. E a gente pode compor esse sistema de reação com vários subequipamentos, digamos assim, que todos eles têm disponibilidade nacional. Então, a gente pode ter um sistema específico para trabalhar com isso, que já venha todo montado, mas, em geral, a nossa realidade aqui é que quando a gente aumenta um pouquinho a escala, a gente não consegue encontrar esses equipamentos com fornecedores. A gente precisa ter uma coisa um pouquinho mais desenhada, personalizada para a gente. A gente tem aqui, por exemplo, um reator em fluxo tubular de 1 litro para operação tanto em reação quanto em processos de extração. E esse reator ele foi feito especificamente para a gente, né? Nós desenhamos e aí a gente recebeu esse equipamento com essa configuração. O mesmo para o reator de água supercrítica que a gente tem aqui. Ele tem um volume um pouquinho menor, né, de 250 ml, mas as opções que a gente tinha comercialmente não resistiam a esse ambiente oxidante, como eu mencionei. Então, a gente teve que trabalhar com uma liga metálica específica, e aí a empresa que forneceu desenhou esse equipamento para a gente, né, usinou esse equipamento na liga que foi selecionada, e colocou todas as medidas de segurança necessárias para trabalhar com essas pressões e temperaturas bastante elevadas. Então, assim, a gente consegue ter equipamentos comerciais para trabalhar com CO2, se tiver em baixa escala, e quando a gente está falando de escala maior, aí realmente é algo que tem que ser usinado e pensado para cada aplicação específica. Alguma outra pergunta? Lucas, exato. Fica a seu critério, então, podemos encerrar. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade, a Cíntia, a Arlene, pela confiança, tá? A gente ficou muito feliz de poder participar desse webinar. Muito obrigado. E vários outros temas que a gente trabalha aqui são extremamente relevantes para outras palestras. A gente está super à disposição, né? Tanto para a composição acadêmica, como eu mencionei, ou até para algum representante de empresa que queira nos procurar. A gente quer ser visto como protagonista nessa área. Então, obrigado aí pela oportunidade.